Bom dia. Fico vendo preto. É sim, mas os dois são baixos. Tá? Nós já passeou aqui, já cansou. Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio começando aqui no canal. Hoje a gente veio aqui pro parque dar uma passeada com os cachorrinhos. Tô com uma convidada especial, minha esposa. Se apresenta. Oi, tudo bom? A Itana, minha esposa. E hoje a gente veio para falar sobre um tema bem bacana que eu acredito que é importante, é muito importante para mim, que é em quem que a gente se inspira, principalmente quando tá começando na carreira. Ela continua aqui. Tudo bom? Tudo bom? Já foi, já voltou. No começo da carreira, às vezes a gente tende a se inspirar em pessoas famosas, celebridades, ou até mesmo pessoas que a gente conhece de fora. E muitas vezes a inspiração que a gente precisa está dentro de casa, né? E eu acho que uma das minhas maiores inspirações como profissional é minha esposa, principalmente porque ela reflete muito de alguns valores que eu compartilho profissionalmente. E eu demorei para prestar atenção nisso. E aí contando uma história bem rápida aqui, quando a gente se mudou de São Paulo para Goiânia, Itana começou a trabalhar como vendedora aqui. Ela já trabalhava como vendedora lá. E para quem conhece sobre esse mercado de varejo e tudo mais, sabe o tanto que é uma rotina pesada. Mesmo assim, ela se destacou. Ela foi a melhor vendedora por 2 anos consecutivos. Ela se tornou gerente dessa loja. E recentemente ela foi a primeira gerente plena, uma rede de 9 lojas mais ou menos. Tudo isso graças ao que eu me inspiro bastante. E essa inspiração ela é puxada por alguns valores que eu prezo bastante. Primeiro é comprometimento, segundo é responsabilidade e terceiro é vontade de fazer acontecer. E eu acho que eu demorei para prestar atenção que Itana ela carrega esses 3 valores muito próximo dela no dia a dia do trabalho. Foi isso uma das coisas que fez ela evoluir e crescer profissionalmente. E eu me admiro muito nela por causa disso. Às vezes a gente fica buscando inspiração em pessoas que estão fora nas redes sociais, só que a gente não vê o contexto todo. Eu sei o tanto que ela se esforça, eu sei o tanto que ela é comprometida e responsável por trabalho. Geralmente épocas de final de ano, que é bem puxado no varejo. Ela sai de casa 7, 8 da manhã e volta para casa 10 horas da noite e volta com um sorriso no rosto, com a vontade de voltar no dia seguinte, trabalhar e fazer acontecer. Então isso é muito plausível, né? Isso é muito inspirador para mim. Eu demorei para prestar atenção nisso, né? Então hoje, quando eu penso em inspiração, comprometimento, valores, responsabilidades, eu penso muito na minha esposa. É muito gratificante poder ter algo assim em casa, e às vezes a gente demora para prestar atenção nisso, né? A gente fica buscando inspiração em pessoas famosas, inspiração em pessoas que já conquistaram tudo. A gente não tem noção do real contexto sobre tudo que está acontecendo, mas eu consigo ver como que é a Itana dentro de casa, né? Como ela acorda, como ela é responsável com o trabalho dela e muito do comprometimento que ela tem, né? Dessas coisas que eu falei que me inspira, pode levar ela a um patamar aonde outras pessoas não chegaram, né? E eu acho que ela está num ótimo caminho e está inspirando outras pessoas também, não só a mim. Bom, acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho nesse vídeo. Eu acho que inspiração tem tudo a ver com quem está empreendendo. A gente busca se inspirar em outras pessoas que já estão fazendo acontecer. E às vezes o erro é buscar se inspirar em pessoas que já chegaram lá e desmerecer às vezes quem está começando. Mas quando eu olho para a inspiração, eu penso muito em valores, né? E minha esposa, ela reflete muito os valores que eu prezo no dia a dia, tento viver eles diariamente, né? Que é primeiro comprometimento, responsabilidade e vontade de fazer as coisas acontecer. E isso, ela tá de parabéns. Obrigado por me inspirar.
E antes de finalizar essa parte do vídeo, gostaria que você falasse um pouquinho o que você acha sobre isso de inspiração. Eu acho um tema muito legal e acho que é recíproco, que ele sabe o tanto que ele me inspira, de tudo que eu conquistei. Foi graças à nossa união, ele fez a minha cabeça mudar totalmente. Então, a Itana que era a Itana de 5 anos atrás, de 6 anos, 7 anos, não é mais a mesma graças a ele. Então ele sabe o tanto que ele me inspira e sempre foi assim, e acredito que vai ser sempre assim. Eu acho que ele falou um ponto bem assertivo, que é procurar inspirações ao nosso redor, a quem está começando, ou quem ali a gente tem um convívio, que eu acho que a maior inspiração vem dali. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Bom, pessoal, é isso. Agora a gente vai continuar passeando aqui no parque, depois a gente vai passar ali no mercado, só comprar algumas coisas, fazer um almoço. Vou gravar e vou postar aqui também. E bora lá! O ponto desse vídeo é que a gente gravou, chegou no parque 8 horas da manhã. Já deve ser umas 9h30. 9h30 para ter 2 minutos de vídeo. A gente deve ter gravado e regravado umas 300 vezes e ainda não saiu bom. Mas no começo é assim mesmo. Bora lá, continua acompanhando. Chegando em casa, a mestre Cuca tá preparando o rango aqui, a receita do TikTok. Bora ver o que vira. Resultado final da Masterchef. Bota o queijinho aí pra macarrão sem queijinho não presta. Pela cara, parece que dá pra comer, né? Bora ver. Mas aí. Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais uma parte desse episódio começando, segunda-feira, aqui no escritório. E hoje eu vim comentar sobre um desafio que eu falei no vídeo passado, que era sobre vendas, né? O desafio de quem está empreendendo começa pela venda, né? E no meu caso, esse desafio, apesar de eu estar empreendendo agora, eu tive um breve spoiler disso lá em 2018. Eu estava começando a fazer a faculdade
e minha tia deu a ideia de eu começar a vender brigadeiros para poder compor a renda. Ela me ajudou a comprar os materiais necessários, a gente comprou os melhores ingredientes, chocolates, teve as embalagenzinhas, eu mesmo fiz o design e tudo mais. O brigadeiro era excelente. Eu fiz cursos para aprender a como cozinhar melhor, como fazer um bom brigadeiro, e modéstia à parte, o brigadeiro era excelente. Comprei a barraquinha, fui lá para a Avenida Paulista tentar vender os brigadeiros e, cara, a experiência foi horrível, assim. Eu tinha um bom produto, tinha uma boa apresentação, mas toda vez que eu ia tentar abordar uma pessoa para vender, eu falhava. Eu tinha zero técnicas, era tímido, me comunicava mal, travava. Quando a pessoa falava, não quero, eu falava, beleza, é isso, segue sua vida, que eu sigo a minha aqui tentando vender. E a experiência foi assim, foi boa porque eu entendi que eu precisava melhorar aquilo, mas eu entendi também que eu era um péssimo vendedor e 2, 3 meses depois aquilo ali acabou não dando certo, infelizmente. E de lá para cá, eu acabei focando mais na minha área, era design, produtos, entre outras coisas. E achei que eu nunca ia precisar vender mesmo, sabe? Me dedicar a isso. Claro que durante essa jornada, nos últimos 6, 7 anos, em alguns momentos, sim, eu precisei vender. Mas não era uma obrigação, não era o meu core principal fazer isso, né? E hoje o cenário mudou, né? Eu decidi vir empreender e eu preciso vender, né? Eu não tenho escolha, eu preciso aprender a vender. E quando a gente precisa aprender a vender, a gente começa primeiro, às vezes buscar cursos, ir em eventos, fazer mentorias, aprender com quem já está fazendo isso. Tem alguns processos que a gente faz, tem muita coisa na internet que te ajuda para isso, mas uma das coisas que eu acredito que mais colabora, e isso é constante, não é só para vendas, é para tudo que você for fazer, é a leitura. E um dos livros que eu acabei escolhendo para melhorar essas técnicas de vendas é esse livro aqui do Alfredo, chamado Bora Vender, tá? Alfredo Soares. E eu escolhi ele por 2 motivos. Primeiro, eu já conheço o Alfredo há algum tempo, eu acompanho a jornada dele já tem um tempinho e eu gosto muito de como ele se comunica com as pessoas, de como ele trata esse tema de venda, tá? O Alfredo, ele é fundador da G4 Educação, mas nesse livro ele conta como foi vender a empresa dele para a Vetex. E o segundo motivo foi por ele ser brasileiro, é uma história muito próxima da minha realidade, né? Eu entendo muitas das coisas que ele trouxe aqui no livro, tá mais próximo da minha cultura, tá mais próximo do meu cotidiano, e isso facilitou o meu entendimento. Então eu recomendo fortemente para quem está começando a empreender, ler esse livro. Tem outro chamado Receita Previsível também, é excelente. Eu já li também, mas esse daqui me pegou um pouco mais. Eu me identifiquei mais com o autor, eu me identifiquei mais com as estratégias que ele utilizou aqui, está mais próximo do meu contexto, do meu produto atual. E esse é um feedback que eu dou para todo mundo, tá? Independente da sua área, independente de onde você esteja, ler é muito importante. É uma das formas que a gente mais adquire conhecimento. E outra pessoa me perguntou outro dia, Robert, você lê bastante? Eu confesso que não leio bastante. Na verdade, eu não gosto de ler, tá? Eu leio porque eu sei os benefícios que a leitura me traz. Eu acho que quando eu leio um livro, eu fico meio 1% melhor do que antes. Eu tenho alguns desafios na leitura. Eu leio 1, 2, 3 páginas e já canso. E também eu não consigo me recordar. Eu não consigo me recordar, lembrar das coisas que eu já li. Então eu tenho essa dificuldade, mas eu acredito que fica lá no subconsciente. Mas eu entendo os benefícios que isso traz, tá? Então esse ano eu estou me dedicando um pouco mais à leitura e à comunicação. Então eu já devo estar indo para o meu 3º livro, já na metade do ano aí, um pouco mais da metade do ano. Quero chegar no 4º, 5º até o final desse ano também. Bom, esse episódio está acabando por aqui. Quero agradecer todo mundo que vem acompanhando, vem se inscrevendo no canal. É muito bacana ver primeiro a evolução do primeiro vídeo para o 3º hoje, mas bom saber que tem pessoas que estão acompanhando essa trajetória.
E se de alguma forma eu pude agregar, nem que for 1% no seu conhecimento, depois de ter visto esse vídeo, enfim, na sua vida, deixa um curtir aqui, comenta, se inscreva, compartilha com alguém próximo do seu ciclo de relacionamento, que eu tenho certeza que possa ajudar essa pessoa também. Obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.